cenário definido, alvo definido, a gente já tem tudo pronto agora nas ações do IRB para ficar preparado aí para encontrar aquele ponto de compra que vai ser o melhor possível. Então, de olho aí na nossa projeção, quem acompanha aí já sabe mais ou menos o caminho que a gente vai trazer nessa análise. E agora a gente já tem todas as confirmações que a gente precisa. Só uma região pode mudar isso, e pelo contexto atual parece que a gente não vai ter força. Mas vamos rever todos os pontos importantes da ação do IRB hoje, entender aí o cenário mais provável que a gente deve ter. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise do IRB e RBR3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos entender o contexto aqui que a gente tem, que está bem interessante, praticamente confirmado. A gente só tem um pequeno detalhe que pode alterar isso. A gente vai mostrar aqui também, mas tá tudo muito bem desenhado para chegar no nosso melhor preço de compra possível na ação. Tá? Então aí sim vai ser uma ótima oportunidade, porque a ação vai ficar bem mais barata e bem mais atraente aí para quem quer investir para longo prazo, tá? Antes de continuar, como sempre, nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, no primeiro comentário fixado, já vai clicando e já vai se inscrevendo, dá essa força e também vocês acompanham o mercado que em breve deve retomar alta. A gente está fazendo um teste muito importante antes de voltar a subir. Pode ser agora a hora. E também vai ficar mais duas ações para vocês darem uma olhada. Como sempre, o Ibovespa tem mais uma pequena correção para ser feita. Inclusive, a gente trouxe no vídeo hoje pela manhã. Então, fiquem atentos, porque tem muita ação dando ótimos sinais de fundo. Beleza? Então, vamos lá. Para repassar aqui sempre o nosso cenário base, tá? A gente teve um fundo em W, aqui que na minha estratégia são uma belíssima confirmação de reversão. Junto com isso, a gente trouxe um primeiro movimento de alta, seguido de um movimento corretivo até então esperado como um movimento lateral. A gente tinha expectativa de conseguir romper esses 45 para voltar a subir. Infelizmente, não aconteceu. Perdemos os R$ 37 e aí não fazia mais sentido continuar na ação, porque a gente ia ter um movimento de queda aí um pouco mais forte. Tá? Vocês percebem aqui que essa acumulação foi muito grande entre 38 e 45, tá? Então, se a gente quisesse fazer esse primeira possibilidade, né, que era movimento de alta, correção, e segundo movimento de alta, a gente não poderia ter perdido esses 38 e foi o que aconteceu, tá? E abriu espaço para a gente fazer uma queda bem maior. Inclusive, a gente tinha uma expectativa de repente vir testar esses R$ 39, e era um suporte importante, que agora, claro, se tornou uma resistência, mas a gente está perdendo esses R$ 30 e tudo indica que a gente deve dar continuidade dessa perda aqui nessa semana que começou hoje, tá? O único detalhe que nem a gente falou agora há pouco é que a gente não perdeu ainda o candle da semana, que foi a semana responsável por romper os R$ 30, que é o que falta aí para a gente ter aí sim uma confirmação mais forte que a nossa tendência vai ser ir para baixo. E pelo nosso contexto atual, até mesmo de Ibovespa, o mais provável é que já na segunda-feira a gente tenha esse cenário aí confirmado e aí a gente possa ir em direção ao nosso preço-alvo. Tá? Então, pelo semanal aqui, a gente tem um zero de suporte relevante. Tá? A gente deve ter uma queda realmente muito forte e a gente tem essa resistência agora que vai ser muito complicada de ser ultrapassada, pelo menos por enquanto, aqui nos R$ 38. Tá? Passando para o gráfico diário, a gente vê melhor justamente esse cenário, que mostra o quão importante essa região dos R$ 38 a R$ 40. Olha como teve sempre volume comprador aqui e gente tentando defender o mercado para reverter para cima. Então, por isso, a perda dessa região se tornou, né, uma resistência muito forte. Inclusive, a gente testou aqui, ó, antes de ter essa queda forte, no dia 17 de maio, a gente testou essa região que foi a confirmação, o último prego aí nessa leitura. A gente tentou fazer uma nova acumulação aqui nos 30, mas totalmente sem volume, tá muito fraco, sem nenhum interesse nessa região. E era muito difícil a gente conseguir romper esses 33, e ainda menos possível a gente romper esses 38. Isso aí nos dava justamente um movimento de queda para as ações do IRB, e por isso que na minha leitura, sempre depois que a gente perdeu esses R$ 38 aqui, não fazia sentido mais continuar na ação. Tá? E aí agora a gente está fazendo esse movimento de queda, perdemos os 30, já fizemos até um testezinho aqui
e por isso que a perda agora desse fundo anterior da semana passada deve destravar aí o nosso movimento de baixa, tá? E aí sim, a gente pode ter um cenário aberto em direção ao nosso preço-alvo e onde vai estar a melhor oportunidade na ação do IRB. Isso aí vai ser um preço-alvo muito bom, a ação vai ficar muito barata e se casar aí com o nosso cenário do Ibovespa, vai ser uma ótima oportunidade, tá? Só vou deixar aqui, como sempre, o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, qualquer coisa, ajuda muito aí nosso engajamento e a gente consegue bater a nossa meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. Então, dê essa força bacana aí pra gente e também vai ficar na nossa área de membros para vocês olharem do lado da tela, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai provavelmente então confirmar a nossa queda. Aí a gente vai ter como alvo justamente essa região dos 25 até R$ 22, que é essa beiradinha aqui desse pequeno volume. E lembrando, ele ainda é muito pequeno. Então não basta só a gente tocar essa região, vai precisar trabalhar nela. Ou seja, a gente bate aqui, começa a andar de lado, acumular, ou ver um volume elevado aqui. Ah, isso aqui a gente vai precisar de um processo de reversão nessa região, porque senão a gente não vai conseguir bater essa zona aqui para voltar a subir. Então a gente tem que ficar atento após bater os 22 para ver se a gente vai ter força para reverter ou se a gente vai falhar esse W aqui, o que eu ainda acredito muito pouco provável de acontecer. O mais provável é realmente a gente parar nessa região dos 22, R$ 25, mas a gente vai precisar que o mercado nos dê essa sinalização de reversão. Não apenas tocar aqui já vai ser uma boa oportunidade. E aí a gente pode começar a pensar em trabalhar com alvos de alta, porque a gente pode estar construindo aqui justamente um primeiro movimento de alta, correção, consolidação e reversão. E aí a gente vai ter um grande pivô de alta no semanal aqui e ver finalmente as ações do IRB entrar em tendência de alta, porque a gente ainda não entrou em tendência de alta. A gente ainda não fez um fundo maior que o fundo anterior. E aí, caso isso se confirme, a gente pode estar falando aí num potencial, vamos pegar aqui dos 23, um potencial de alta aí de ver as ações do IRB lá na casa dos R$ 70 a R$ 90 no longo prazo, tá? É sempre importante ressaltar que todas as análises que a gente traz aqui é focada no longo prazo, mas mesmo assim, antes da gente pensar nesse alvo, a gente vai precisar de uma grande consolidação, um belíssimo sinal de fundo aqui nessa faixa dos 25. E qualquer possibilidade de falhar essa análise, a gente precisa voltar para cima dos 30, o que por enquanto, por essa semana, é pouco provável. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para vocês e também de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!